professor Guilherme, sou professor de vocês aqui do 9º ano e vim dar uma revisãozinha sobre o comprimento de arco. Como a gente pode observar aqui em uma circunferência, um arco de uma circunferência acaba sendo um pedaço dela. Vou destacar aqui, no caso, o nosso arco AB. Então o nosso arco AB ele começa aqui no A e vem até aqui o ponto B. 2 pontos pertencentes à circunferência. Como a gente quer determinar o comprimento de um arco, pessoal, eu vou trabalhar com vocês através de uma regrinha de 3 bem simples, comparando toda a circunferência e esse arco relativo a um certo ângulo aqui, que eu estou chamando de alfa. Vamos lá. Então, se eu vou comparar a circunferência toda com esse pedaço, nós vamos ter lá o comprimento e nós teremos o ângulo formado. Tanto pela circunferência quanto pelo arco. Meninos, para uma circunferência completa, o comprimento a gente viu com o professor César Pereira que ele é dado por 2πr. O ângulo formado por uma circunferência completa, como a gente observa, é um ângulo de 360 graus. Então nós temos aqui 360 graus. Olhando para o nosso arco, o comprimento do nosso arco, eu vou dar um nome para ele. O arco AB, eu estou dizendo que o comprimento dele é L. Então nós temos que o comprimento do arco, eu chamei ele de L. E o ângulo formado por esse arco, como a gente observa, é o ângulo alfa. Pessoal, multiplicando cruzado, a gente consegue determinar aqui o comprimento desse arco. Então nós temos 360 vezes L, que dá 360L. Do lado de lá, nós temos alfa que multiplica 2πr. Então, 2πr alfa. Esse 360 está multiplicando, eu posso trazer ele dividindo. Isso implica para nós que o L vai ser dado por 2πr alfa dividido por... Indo um pouquinho mais longe, eu posso simplificar esse 2 com esse 360. Por 2 aqui fica 1, por 2 aqui fica 180. Então nós temos que o comprimento do nosso arco, ele vai ser dado por πr alfa dividido por 180 graus. E com essa fórmula, a gente consegue calcular o comprimento de um arco de uma circunferência. Vou estar trabalhando com vocês o tópico comprimento de circunferência, que será trabalhado na nossa próxima lista. Galera, pensando aqui, circunferência para nós é apenas esse aro. Se eu quero pensar no comprimento de uma circunferência, seria eu partir do ponto A, girar em torno desse comprimento e voltar ao ponto A. Isso para nós é chamado de comprimento da circunferência. E esse comprimento, ele é obtido através de uma divisão. Uma divisão do comprimento total, quando eu parto de A, chego no próprio ponto A, dividido pelo dobro do nosso raio. E isso para nós gerava sempre uma constante que foi nomeada número π. Meninos, esses 2 raios está dividindo, eu posso trazer ele para cá multiplicando. Então nós temos que o comprimento de uma circunferência, ele é dado por 2π raio. Certo? Nós temos que no exercício 1, ele pede para a gente calcular o comprimento de uma circunferência cujo raio vale 10 centímetros. Como nós vimos no estudo da parte teórica, nós vimos que o comprimento ele é dado por 2πr. Nesse caso, nós conseguimos o raio que foi fornecido pelo exercício, e esse raio vale 10 centímetros. Nós podemos fazer uma substituição. Nós temos que o comprimento será dado por 2π vezes o valor do raio, que é 10. 2 vezes 10, nós temos 20. E esse comprimento dessa circunferência será dado por 20π centímetros.
Mas também nós podemos trabalhar com esse comprimento de uma forma diferente, utilizando esse valor do π. Mas viremos a utilizar esse valor de π apenas quando o exercício pedir para você. Quando ele não pedir, vai deixar sua resposta em função de π. Vamos lá? Utilizando o valor do π, nós temos que o comprimento será dado por 20 vezes 3,14. E esse valor será igual a 62,8 centímetros. Mas lembrando a vocês, só venha utilizar o valor do π quando o exercício pedir. Caso ele não peça, a resposta será dada por 20 π centímetros. Na letra B, pessoal, ele pede para a gente trabalhar com... Ele fornece o valor do diâmetro e ele quer saber o comprimento da circunferência. Só que como a gente observa aqui na circunferência, o diâmetro é a maior corda dentro de uma circunferência. É a corda que passa pelo centro da circunferência. Se passa pelo centro, nós temos que esse valor é raio e essa distância também é dada por raio. Ou seja, nós temos que o diâmetro ele é dado por 2 raios. E isso vale 12 centímetros. Então, nós temos que o raio ele vale 6 centímetros. Sabendo o valor do raio, eu consigo calcular o comprimento da circunferência, da mesma forma que fizemos no item anterior. Então, nós temos que o comprimento da circunferência, ele é dado por 2πr. Nessa situação, conhecemos o raio que vale 6 centímetros. Então, nós temos que o comprimento será dado por 2π vezes 6. 2 vezes 6, 12. Então, nós temos que o comprimento será dado por 12π centímetros. Como o exercício não pediu para substituir o valor do π, eu vou parar por aqui. Caso ele peça, você faça a substituição. O exercício número 7, ele pede para nós calcularmos o comprimento de um arco de 120 graus numa circunferência que tem 30 centímetros de raio. Vou fazer esse exercício utilizando uma regra de 3. Observe. Primeiramente, vou calcular o comprimento dessa circunferência, cujo raio vale 30. Então, nós temos aqui uma circunferência, conhecemos o raio dessa circunferência igual a 30 centímetros. O comprimento da circunferência, ele é dado por 2πr. Nesse caso, conhecemos o raio que vale 30. Vou fazer uma substituição. Então, o comprimento será dado por 2π vezes o raio que vale 30 centímetros. 2 vezes 30, nós temos 60. Então, nosso comprimento será dado por 60π centímetros. Então, nós temos aqui o comprimento dessa circunferência toda, mas não é o que ele quer. Ele pede para a gente calcular o comprimento de um arco de 120 graus nessa circunferência que possui raio valendo 30. Então, vem aqui. Faremos uma regra de 3. Nessa regra de 3, estarei trabalhando com o comprimento e com o ângulo gerado. Galera, nesse caso, quando a gente calculou o comprimento da circunferência toda, nós obtivemos 60π centímetros. Então, nós temos que o comprimento aqui, ele é dado por 60π centímetros. Em uma circunferência completa, o ângulo central para nós é um ângulo de 360 graus. Nesse caso do exercício, ele disse para nós que o nosso ângulo central ele é de 120 graus. Então, para 120 graus, eu quero descobrir esse comprimento que eu estou chamando de x. Meninos, multiplicando o cruzado, nós temos o seguinte. 360x, isso está sendo igual a 120 vezes 60π. Meninos, eu posso simplificar algumas pessoas aqui dos dois lados. Por exemplo, 360 e 120, eu posso simplificar por 120.
360 dividido por 120, aqui dá 3. 120 dividido por 120 é 1. Então, nós temos 3x igual 1 vezes 60π, 60π. Esse 3 está multiplicando, eu posso trazer ele dividindo. Então, o comprimento do nosso arco será 60π dividido por 3. 60 dividido por 3, para nós é 20. Então, nós temos que o comprimento do nosso arco, ele será dado por 20π centímetros. Finalizando o nosso exercício. Galerinha, vou fazer mais um exemplo, mais uma aplicação a respeito do comprimento de arco, através de uma regra de 3. Vou partir do exercício 8. Ele fala o seguinte para nós. Calcule o comprimento de um arco de 75 graus de uma circunferência cujo raio vale 5. Vou fazer da mesma forma anterior. Primeiro, vou calcular o comprimento de uma circunferência completa. É dado por 2πr. Nesse caso, ele forneceu o raio igual a 5 centímetros. Para uma circunferência completa, nós temos que o comprimento é dado por 2πr. Nesse caso, o raio vale 5 centímetros. Vou fazer uma substituição. Então, o comprimento será dado por 2π vezes o raio, que vale 5. 2 vezes 5, nós temos 10. Esse comprimento será dado por 10π centímetros. Então, esse é o comprimento de uma circunferência completa. Só que ele quer o comprimento de uma circunferência o comprimento de um arco cujo o ângulo é de 75 graus. Para isso, farei uma regra de 3. Vem aqui. Utilizaremos o comprimento e o ângulo formado. Meninos, para uma circunferência completa, nós vimos que o comprimento é dado por 10π centímetros. Então, nós temos que o comprimento ele é dado por 10π centímetros. Em uma circunferência completa, o ângulo para nós é de 360 graus. Como no exercício ele pede o comprimento de um arco cujo ângulo é de 75 graus, esse comprimento estarei chamando de x. Multiplicando o cruzado, nós temos que o comprimento vezes 360, ou seja, 360x, ele é igual a 75 vezes 10π. Posso simplificar esse zero com esse zero. Então, nós temos que esse comprimento aqui para nós, ele vai ser dado por 75 vezes 1π, nós temos 75π. Dividido por 36, que foi o que sobrou. Nesse caso, meninos, vou fazer apenas uma simplificação. Nós temos que 75 e 36, eles são divisíveis por 9. Não, desculpa, errei. São divisíveis por 3. Dividindo 75 por 3, nós temos 25. Dividindo 36 por 3, nós temos aqui 12. Então, nós temos que o comprimento do nosso arco será dado por 25π dividido por 12 centímetros. Caso o exercício venha pedir para você substituir o valor do π, você substitua. Como no exercício não foi pedido, irei parar aqui. O último tópico da nossa lista está tratando sobre as relações métricas da circunferência. São 3. Vou mostrar cada caso e a gente vai fazer um exemplo de cada. O primeiro caso é a relação entre duas cordas que se cruzam. O que é uma corda? Uma corda liga dois pontos da circunferência. Como a gente pode observar, nós temos a corda AB e a corda CD. E essas duas cordas, elas estão se interceptando num ponto P. Toda vez que isso acontece, eu mostrei para vocês que existe uma relação entre elas, onde PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Ou seja, cada corda ficou dividida em duas partes pelo ponto P. O produto dessas duas partes
tem que ser igual ao produto das outras duas partes. Meninos, observando aqui na nossa imagem, nós temos que a distância de P até A vale x. Vou substituir aqui. Então, nós temos x vezes. A medida de P até B vale 13. Então, x vezes 13. E isso é igual. Medida de PC vale 1. E a medida do segmento PD vale x mais 5. E no exercício ele pede para a gente determinar a medida desse x. Turma, 13 vezes o x, nós temos aqui 13x. Igual 1 vezes x mais 5 vai dar o próprio x mais 5. Lembrando, o que eu fiz aqui, professor? Propriedade distributiva. Meninos, como eu quero o valor do x, está positivo, trago ele para cá, negativo. Então, nós temos 12x igual a 5. 12 está multiplicando, eu posso trazer ele dividindo. Então, o x nosso vai ser 5 sobre 12, como a gente queria determinar. Meninos, esse segundo modelo que aparece para nós é a relação entre duas cordas que são... Volta de novo. Pode começar de novo. Meninos, esse segundo exemplo nosso, nós estamos tratando de dois segmentos secantes a uma circunferência que se cruzam em um ponto P. O que simboliza um segmento ser secante a uma circunferência? Esse segmento, ele corta a circunferência em dois pontos, como a gente observa. Esse outro segmento, ele também corta a circunferência em dois pontos. Então, nós temos que os segmentos aqui de verde e de azul são secantes e se encontram em um ponto P, que é comum para os dois. Nessa situação, eu mostrei para vocês em sala de aula, fiz demonstração, e a gente viu que existe uma relação entre esses segmentos, que é dada por PA vezes PB igual a PC vezes PD. Observando, nós temos que a medida de P até A é esse segmento inteiro. E esse segmento inteiro é a soma de 9 com 5. E isso para nós gera 14. Substituindo, nós temos que PA vale 14. Vezes medida de PB. De P até B, nós temos que esse segmento mede 5. Então, vezes 5. Igual. Medida de P até C é o segmento inteiro. Se é o segmento inteiro, é a soma de 10 com x. Então, isso aqui para nós é x mais 10. E nós temos que a medida de P até D vale x. Se a medida de P até D vale x, estou substituindo por x. Meninos, realizando essa multiplicação, 14 vezes 5, nós temos aqui 70. E isso vai ser igual. Do lado de cá, eu posso aplicar a propriedade distributiva. Então, nós temos aqui x vezes x, x ao quadrado, mais 10 vezes o x, nós temos 10x. 70 está positivo, levo para lá, negativo. Então, nós temos x ao quadrado, mais 10x, menos 70, isso igual a 0. Resolvendo, pessoal, isso é uma equação de segundo grau. Para a gente determinar os valores do x, eu tenho que utilizar a fórmula de Bhaskara. E dentro da fórmula de Bhaskara, nós temos que calcular o discriminante. Então, calculando o discriminante, o famoso delta, ele é dado por b ao quadrado menos 4ac. Nós temos aqui na nossa equação os valores de a, b e c. Nós temos que a, b e c são chamados de coeficientes. Esse número que acompanha x ao quadrado é o a. Esse número que acompanha o x é o b. E o termo isolado é o c. Calculando aqui o valor do delta, nós descobrimos que o delta deu 380. Calculando aqui na fórmula de Bhaskara, nós achamos dois valores para x, x1 e x2. Como valores negativos para nós aqui trabalharmos com medidas não convém, nós descobrimos que o valor nosso do x é menos 5 mais raiz de 95. Como a gente queria determinar apenas aqui o valor de x, finalizamos esse exercício. O terceiro caso de relações métricas da circunferência é o caso em que eu tenho um segmento que é chamado de secante a uma circunferência, porque esse segmento de verde, ele corta a circunferência em dois pontos. E
nós temos um segmento tangente a uma circunferência. Por quê? Esse segmento de azul encosta na circunferência em apenas um ponto. Toda vez que isso acontece, eu mostrei uma relação para vocês em sala de aula que falava o seguinte. Dizia que a medida de PT ao quadrado era igual a PA vezes PB. Na questão, ele pede para a gente determinar esse valor de x aqui, que é o PT. Meninos, observando, segmento PT, eu chamei ele de x, substituindo. Então, nós temos x elevado ao quadrado, igual. Segmento PA, pessoal, é tudo. Se é tudo, e ele disse para nós que o raio vale 6, nós temos que esse segmento inteiro vai ser 6 com 6, 12. 12 somado com 5, nós temos 17. Vezes o segmento PB, de P até B, vale 5. Meninos, fazendo uma continha bem rápida, 17 vezes 5. 5 vezes 7, nós temos 35. Subiu 3. 5 vezes 1, nós temos 5. Com 3, nós temos 8. Então, nós temos que o segmento aqui, essa multiplicação de x ao quadrado aqui, essa multiplicação gerou para nós 85. Se eu quero determinar os valores de x, eu tenho que tirar a raiz. Então, o nosso x será dado pela raiz quadrada de 85. Determinei o valor que eu queria? Determinei. Então, nós fizemos essas três relações métricas na circunferência. Primeiro caso, duas cordas que se cruzam. Segundo caso, dois segmentos secantes a uma circunferência se encontrando em um ponto fora dela. E terceiro caso, uma reta secante e um segmento para nós que é tangente a uma circunferência e se encontra em um ponto de fora dela. Temos aqui 3 modelos representados e o restante da lista, creio que vocês conseguem resolver todos com uma certa facilidade, todos levando a essa mesma ideia. Um abraço e até o próximo Fractal Revisa.